Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, continuando a série de vídeos sobre termodinâmica para metalurgia e materiais. Hoje vamos falar vamos falar duas formulações da terceira lei que são comuns de encontrarmos em livros-texto. A diferença entre a energia de Gibbs e a entalpia do sistema tende a zero quando a temperatura tende a zero. Já vamos entender por que a gente está falando isso. Verificação experimental da terceira lei e o efeito no calor específico. Quando eu comecei a preparar esse vídeo, eu não, para ser sincero, o que a gente ensina de terceira lei no curso regular é muito pouco, na verdade. E eu fui pesquisar para fazer esse vídeo e descobri, por exemplo, um livro do Nernst, 1926, acho que ele é até anterior a isso, que ele fala New Heat Theorem, que não deixa de ser a terceira lei, e um livro só sobre terceira lei de um tal de Wilkes, lá de Oxford, de 1961. Quer dizer, tem muitas implicações interessantes da terceira lei que a gente normalmente não vê em livros-texto. Então, em livros-textos elementares, que eu digo, né, que a gente usa em metalurgia e materiais. Por isso eu recomendo àqueles que têm uma curiosidade especial por termodinâmica para procurarem essas referências e se familiarizarem, que tem bastante coisa sobre terceira lei que a gente não tem tempo simplesmente para cobrir no curso regular. Bem, a primeira formulação da terceira lei, que é a formulação consistente com a termodinâmica macroscópica de equilíbrio que nós estamos ensinando, seria chamado teorema de Nernst-Simon, que é a variação de entropia de qualquer processo quando a temperatura tende ao zero absoluto é igual a zero. Tá certo? Veja, nós não estamos dizendo que as entropias individuais são zero, nós estamos dizendo que a diferença de entropia é zero. Então, por exemplo, se fosse possível a gente transformar ferro alfa e ferro gama a 0 Kelvin, coisa que seria muito difícil, mas vamos supor que fosse possível, a variação de entropia de transformação seria zero. Tá certo? Existe uma série de sutilezas aí, mas realmente não dá tempo para a gente se aprofundar. Então, fica sendo isso. A outra formulação, que é bem mais comum, que a gente conhece como terceira lei, é o resultado do Planck, que disse que a entropia tende a zero Kelvin. Esse é o que se usa na prática. Na verdade, na prática, você, em geral, reporta, encontra em tabelas a entropia a 298 Kelvin, que é obtida pela integração da entropia a 0 Kelvin a 298, para ficar consistente com o referencial da entalpia, que é 298, e mais adiante da energia livre. Então, a terceira lei se aplica, isso é importante frisar, a estados de equilíbrio termodinâmico. Nós vamos ver um exemplo em que aparentemente a terceira lei falha, mas não é verdade. E o sistema, uma consequência direta, que também poderia ser usada como ponto de partida para a terceira lei, é dizer que para um dado sistema é impossível atingir o zero absoluto através de um número finito de processos. Quer dizer, você não consegue criar uma máquina que consiga resfriar uma substância a zero absoluto. Isso não, pela terceira lei, seria impossível. Tá certo? Isso poderia ser, vamos dizer, podemos inverter as coisas, podemos dizer que essa é a terceira lei e daí tirar as outras consequências. A primeira coisa que se descobriu, né, é que a diferença da entalpia para a energia livre de uma dada substância, ela tende a zero quando a temperatura tende a zero. Tá certo? Veja, dGdt é entalpia, nós vimos isso entropia, desculpe, nós vimos isso em relações matemáticas da termodinâmica, menos entropia. Então, ele está dizendo que essa variação aqui tende a zero. Claro que a temperatura aqui tende a zero, mas isso não vale, né? Então, o que acontece? Esse ΔG e esse ΔH tendem a zero, tá certo? Então, estão vendo que dGdt tende a zero, a tangente aqui tende a zero também. Tá certo? Então, o limite
de ΔS quando t tende a zero é zero, que seria a nossa formulação da terceira lei. Isso é uma observação que se fez. Muito bem, vamos para a verificação experimental, então. É interessante, né, que nesse caso a gente pode... Essa terceira lei, na verdade, apresentada inicialmente como um teorema, ela permite verificação experimental. Então, vamos dizer, como é que a gente está dizendo? Que a diferença de entalpia de qualquer transformação em 0 Kelvin é zero. Então, vamos pegar aqui o enxofre de estrutura ortorrômbica, 0 Kelvin, e transformar ele em enxofre monoclínico a 0 Kelvin. Como é que a gente pode calcular a variação de entalpia, de entropia? Veja, a terceira lei, nesse formato que a gente falou, Nernst-Simon, ela diz que essa diferença de entalpia é zero, mas nós não podemos calcular isso diretamente. Então, como é que a gente faz em termodinâmica em geral? Como a gente sabe que a entropia é uma função de estado, a gente pode ir por qualquer caminho. Nós vamos fazer um caminho que dê a volta nessa dificuldade do 0 Kelvin. Então, primeiro vamos esquentar o enxofre ortorrômbico até 368,5, que é a temperatura de transição do enxofre ortorrômbico para o enxofre monoclínico, fazer a transformação e depois resfriar o enxofre monoclínico até 0 Kelvin. Muito bem. Então, a gente tem aqui esquentar o enxofre ortorrômbico de 0 a 368,5, usando os CPs da literatura. Vejam que eu tirei isso de um livro antigo, porque está em caloria por mol. A transformação de fase de ortorrômbico para monoclínico vai dar uma entalpia de transformação de 0,261 calorias por mol, não é tão pouco assim. E quando a gente resfria, nós resfriamos de 368 a 0 o enxofre monoclínico. Então, nós temos menos 9,04 calorias por mol. Quando a gente soma esses três valores desse percurso, nós temos finalmente exatamente a diferença de entalpia, da entropia de transformação, entre o enxofre ortorrômbico e o monoclínico, e a gente obtém 0,03 calorias por mol, que é considerado que está dentro da margem experimental, que todos esses resultados são experimentais, a gente não pode evitar um erro, e acho que 0,03 está muito próximo de zero, o que, de certa forma, confirma essa ideia da terceira lei, né? Muito bem, uma consequência interessante da terceira lei é que o calor específico de todas as substâncias ele tende a zero quando zero é absoluto. Então, a integral da entropia de 0 a T, CV sobre T, veja, se o calor específico não tendesse a zero, nós poderíamos ter uma divergência nessa integral. Então, para que essa integral chegue a zero quando T tende a zero, o jeito é que o calor específico também tende a zero. Nós temos experimentalmente que o calor específico pode ser proporcional a T3 ou até a temperatura, enfim. A gente não precisa nem da equação, a gente vê que as medidas conduzidas até temperaturas baixas invariavelmente garantem que o calor específico tende a 0 Kelvin. Isso é uma consequência da terceira lei. A terceira lei sugere isso através dessa integral. Bem, eu escolhi um exemplo aqui que eu acho bem interessante para a área de metalurgia e materiais, que é a temperatura de transição vítrea. O que isso tem a ver com a terceira lei? É interessante. Vamos supor que a gente tenha glicerol, esse é o exemplo do Wilkes, de 1961, a referência está no início do vídeo. Existe uma forma cristalina do glicerol, mas o que acontece? Se a partir do ponto de fusão do glicerol eu continuo resfriando, o líquido vai chegar num ponto que ele vai sofrer uma transição vítrea, a viscosidade vai aumentar bastante e ele vai se transformar num vidro, tá certo? Nota que existe uma diferença, não dá tempo aqui para explicar os detalhes, mas está muito interessante no livro do Wilkes e outros que vêm depois, que, veja, o líquido super resfriado, ele poderia continuar. Ele é um estado de equilíbrio meta-estável. Já a transição vítrea, o vidro não é. Isso é um ponto interessante, não me parece muito trivial. Muito bem, então a diferença da entropia, da temperatura de fusão para a transição de
vítrea cerca de 15 calorias por mol. Veja, aqui nesse eixo a gente está dizendo o excesso de entropia em relação à forma cristalina. Quer dizer, na temperatura de fusão eu tenho um grande excesso em relação à forma cristalina. Eu gostaria de cristalizar, né? E eu vou diminuindo e deveria aumentar, né, a diferença. Então, existe aqui a transição vítrea. Depois, quer dizer, a diferença da temperatura de fusão para a temperatura de transição vítrea é cerca de 15 calorias por mol. Depois fica constante, igual a 5 calorias por mol. Então, a entropia de fusão de um metal é cerca de 2 calorias por mol. Então, vocês veem que o valor é bastante alto, né? O que é interessante é que a 0 Kelvin, esse aqui é o ponto interessante, o vidro não tem entropia zero, porque o vidro não está em equilíbrio. Aí que está o ponto. A terceira lei vale para substâncias em equilíbrio, o vidro não está em equilíbrio, então a gente encontra esse excesso de entropia a 0 Kelvin. Se a gente prolongasse a linha do líquido superresfriado, teoricamente ele iria a 0 Kelvin, porque o líquido ele é o líquido superresfriado é um composto metastável. E o composto metastável também, a entropia dele também vai a zero, no zero absoluto. Eu sei que isso parece um pouquinho nebuloso, mas é só para mostrar que esse ponto que para mim que me parece mais importante, que um vidro a 0 Kelvin não necessariamente tem zero de entropia, porque ele não está em equilíbrio. O vidro não é simplesmente um líquido super resfriado, quer dizer, ele é também, porque ele sofreu uma transição aqui. Mas termodinamicamente falando, as propriedades de um líquido super resfriado são diferentes do vidro. Eu vou deixar então o final desse... Nós ainda temos mais um pequeno vídeo sobre a terceira lei, mas eu vou deixar esse primeiro vídeo no final com uma palavra inglesa chamada conundrum. Depois vocês olhem, quem não tiver lembrado do inglês, olhem no dicionário, que é um enigma, vamos dizer. A terceira lei garante que o calor específico é 0 a 0 Kelvin. Nós aprendemos que para um gás ideal, calor específico a volume constante é 3 meios de R. Será que a terceira lei não se aplica a gases ideais? Veja que isso aqui não depende da temperatura. E aí? O gás ideal não segue a terceira lei? Então eu deixo o conundrum para aqueles que querem exercer a capacidade investigativa.